Bom dia, amadas, poderosas. Tô aqui nesse cenário lindo, ó. Como é que tá gostoso aqui amanhã. Ali tem as maritacas que estão ali naquela árvore ali, ó. A barriguda, cheinha de maritacas. Esse barulho é delas agora de manhã. Eu vim aqui só trazer uma reflexão. Eu acordo sempre com muitas reflexões. Eu aprendi a fazer esse movimento de me auto-observar, de me sentir, de me perceber ao longo do meu dia. E hoje eu acordei com uma frase que eu fiquei com muita vontade de compartilhar. Eu sempre compartilho lá nos meus stories. Se você tem essa curiosidade, se você quer aprender um pouquinho mais sobre insights de sabedoria para a sua vida, para o seu dia a dia, acompanhe meus stories, tem bastante coisa lá que eu coloco que são vivências. São algo que eu estou vivendo no meu dia a dia e que traz maturidade, que traz espiritualidade, que traz conexão, que traz esse movimento de realizar amor na prática ou espiritualidade na prática, como você preferir. Para a gente viver uma vida mais amorosa, para a gente viver uma vida mais realizada, a gente precisa de um pouquinho mais de maturidade emocional, de maturidade espiritual. Não tem como, porque senão a gente fica num raso e a gente fica tentando correr atrás de algo que nunca chega. E quando chega, aquilo não satisfaz, não nutre as suas células, não nutre o teu corpo, não nutre a tua vida. Então é mais do que um trabalho só mental, só racional, só cognitivo, só físico. É um trabalho integrado. A gente precisa de integrar as emoções, a gente precisa de integrar os pensamentos e a gente precisa de dar espaço através dessa ressignificação de pensamentos e emoções, a gente dá espaço para a luz da nossa alma atuar em nós, para a nossa intuição chegar no nosso coração, para a percepção da vida de uma forma mais ampla chegar no nosso coração. Eu sempre digo que a vida é maior, então existe um cenário maior que te criou. Eu estou dentro do planeta Terra, eu estou dentro de um corpo maior. E quando eu aprendo a me ver assim, isso me dá mais facilidade para o dia a dia, para eu elaborar as questões do dia a dia, para eu me render a pequenas questões, para eu estar numa postura de mais humildade, de aprendizado. Sejam bem-vindas, as meninas que estão chegando, Léo. Muito bom ter você aqui, Regina. Sejam muito bem-vindas. Eu vou fazer uma live curtinha, mais para compartilhar aquilo que eu estou vivendo hoje, tá bom? Eu sempre trago aqui essas partilhas. Hoje eu quis trazer aqui em formato de live, que eu sempre faço nos stories. Hoje eu vou fazer aqui em formato de live. Então vamos lá, né? Eu acordei com um pensamento que tava assim, de tão natural, uma forma de ser, uma forma de pensar, a gente não percebe que é aquilo que está criando a nossa realidade. E aí a gente se exaspera, né? Fica desesperado e quer entender assim, por que isso está acontecendo na minha vida? Isso é injusto, ou isso não vale a pena, ou isso eu fiz tudo certinho e isso aconteceu na minha vida. Essa frase foi muito legal, eu coloquei ela ali no stories, está direitinho lá, eu não sei exatamente o que eu fiz, mas é isso. Os nossos padrões de pensar e de sentir, os nossos padrões do nosso dia a dia de tão arraigados, olha o carro passando, de tão arraigados a gente não percebe que eles estão criando a nossa realidade. Eu tenho dois exemplos aqui bem típicos, bem característicos, eu sempre tenho contado nos stories e tenho falado lá no meu grupo, eu tenho um grupo que eu partilho as minhas coisas, quem quiser entrar, ele tá ali no link da minha bio, é só entrar lá, é um grupo que ele estava silencioso, agora eu deixei ele aberto, mas você fique à vontade para interagir ou não. Mas lá eu coloco bastante coisa do que vem de insights no meu dia a dia. E eu nasci com a questão no intestino, de prisão de ventre. Desde bebezinha, desde criança, eu convivo com essa questão. Meu cabelo é enrolado também desde criança. Desde criança meu cabelo é enrolado. Desde que eu nasci, né, a minha pele é morena. Desde que eu nasci, eu sou filha dos meus pais, do meu pai e da minha mãe. Então são padrões naturais para minha mente, são padrões de comportamentos naturais. Se meu pai batia na minha mãe, pode ser que aquele comportamento de violência seja natural para minha mente, seja o que a minha mente se acostumou. Eu ouço muito, meu marido fala muito isso às vezes se exaspera na voz, né? Todos nós, eu e ele, a gente tem uma personalidade forte, apesar de todo mundo me achar muito amorosa, eu sou muito amorosa, mas eu também tenho momentos assim de personalidade mais... Eu acho que eu nem tenho uma personalidade forte, acho que de tão eu às vezes me anular e me esconder e me ficar num lugar menor, de um pensamento que é outro que eu quero falar.
o que tem, né? Deixa ele, deixa isso acontecer. O que custa eu me sacrificar em função do outro? O que custa? Esse é um pensamento natural também que sempre teve, também por conta da minha criação. Eu sou a segunda filha. Então isso me colocou num cenário ali de o segundo filho é sempre, né? É muito interessante essa dinâmica, porque o primeiro filho, ele nasce e ele se sente assim, ele tá com tudo ali é dele, né? A casa é dele, os pais são dele, os brinquedos são deles. Aí de repente nasce o segundo filho. O segundo filho toma o espaço dele na mente da criança. Isso acontece, essa dinâmica acontece sempre. Quando são dois, então, é muito fácil a gente perceber isso. E então o primeiro fica naquele lugar de ela tá tomando meu espaço, ou ele tá tomando meu espaço, e o segundo fica naquele lugar de eu tenho que agradar, eu tenho que conquistar, eu tenho que fazer algo para eu provar que eu não tô tomando espaço de ninguém, que eu sou legal, que eu mereço ser amada também. São dois padrões que acontecem muito. Uma amiga me mandou um áudio essa semana, falou, minha irmã queria me imitar em tudo, e papapá, ppp, lá. Aí eu falei assim, claro, sua irmã, você é a irmã mais velha, ela é a irmã mais nova. Isso acontece na minha casa também, isso aconteceu comigo, né? Então é um padrão e tem explicações por que a gente nasce nesse lugar. A gente nasce nesse lugar porque a gente tem questões de aprender aqui. Mas essa posição que você nasce na sua família interfere muito na forma como a sua mente é formatada. Então o que eu quero dizer, tem vários padrões na nossa mente, que eles estão ali formatados, e que eles são naturais pra gente, porque a gente aprendeu daquele jeito, a gente cresceu daquele jeito. Até os 7 aninhos, tudo que entra é input, é entrada, tudo que entra ali, as crianças, elas observam muito os pais. Então, mais vale o que o pai e a mãe fazem do que o pai e a mãe falam. Porque a criança vai observando e ela vai captando aquilo do campo dos pais, do campo da família. E ela vai integrando aquilo nela e vai significando aquilo nela. Então essa coisa da prisão de ventre, eu escutei desde pequenininha. Você tem prisão de ventre, você precisa de cuidar do que você come, você precisa de tomar o remédio tal, porque senão você não vai no banheiro. E aí vai, muitas coisas assim. Então eu aprendi que eu tinha prisão de ventre desde bebezinha. Isso, claro que eu tinha realmente aquele resultado, né, aquela prisão de ventre, mas ela não é algo, quando tudo que é ruim, gente, peguem essa chave. Tudo que é ruim é ilusão. Tudo que é ruim é ilusão. Tudo que é falta é ilusão. Tudo que é doença é ilusão. Tudo que é escassez financeira, emocional e espiritual é ilusão. Peguem essa chave. Isso mudou minha vida. Ninguém nasceu para viver com prisão de ventre a vida inteira. É um resultado que você está tendo naquele momento que é fruto de uma programação, no meu caso genética, no meu caso questões existenciais, questões que eu vivi na barriga da minha mãe. Então, trazem esse resultado ao eu nascer. Isso é injusto? Aí vem o segundo ponto. Eu preciso de aprender a confiar na vida. Entender que a vida é maior e que ela sempre faz o certo. A vida está sempre querendo te mostrar algo, está sempre querendo evoluir. E não é só você, é todas as pessoas ao seu redor. É você, o outro e o todo. Então não se trata só de você. A prisão de ventre da Lívia é injusta, a Lívia é um bebê, como é que ela nasce com prisão de ventre? Se eu for pensar que tudo depende de mim, que eu sou um ser humano isolado aqui, é injusto. Acabei de nascer, como assim? Se eu for pensar num contexto maior, num significado maior, aquilo é resultado de algo que eu já tinha vivido e que vai servir aquele sistema de alguma forma. Porque a minha mãe também tinha prisão de ventre, a minha irmã também tinha prisão de ventre, a minha filha mais velha também tá também nesse processo de mudança. Então é um padrão que está na minha genética e na minha existência, no meu contexto existencial. Então se a vida está apresentando aquilo, é uma oportunidade de mudar e não de agarrar aquilo e falar isso é meu. Nenhum sofrimento, gente, peguem essa chave. Nenhum sofrimento é verdadeiro. É uma ilusão que você acreditou e que você manifesta na sua vida por conta dos padrões emocionais e mentais que você está vivendo, que você está acreditando. E muitos deles já vêm. Você tem a continuidade na linha existencial. Então, se você está com aquilo naquele momento, é porque precisa de ser trabalhado, é porque precisa de ser visto, é porque precisa de ser algo mudado ali. E eu tô hoje, essa semana eu faço 42 anos, e faz mais ou menos um mês e meio a 2 meses que eu comecei a entrar nessa questão do intestino. Já tinha curado a tireoide, já tinha curado a gastrite, já tinha curado as crises renais, já tinha curado as labirintites, já tinha curado a candidíase, olha o tanto de cura. Tudo padrão somatizado, tudo padrão somatizado. E
eu entrei nessa questão do intestino, muito motivada por uma amiga querida, que tem essa parte física super em dia. E ela me provocou ali, eu estava num momento já de mudança muito grande. E aí eu aceitei o desafio, porque o meu nível de consciência já estava maior. Eu pensei, poxa, se eu... No primeiro momento eu falei assim, não, eu sempre tive isso. Sempre tive, então faz parte de mim. Não faz parte de mim. Aí de repente me deu uns cliques, eu falei, não faz parte de mim. Isso é uma programação que está no meu sistema, mais uma. Aí eu comecei a entrar naquilo. Eu fiz várias mudanças na alimentação, mas eu comecei a entrar no padrão emocional que criou aquilo, que criou aquela doença no meu registro DNA aqui no meu corpo, que fez ativar esses genes da... Isso é epigenética, tá, gente? É muito legal esse conteúdo. Tem o... esqueci o nome dele agora, mas eu vou lembrar o nome dele. Até o final da live aqui eu lembro o nome dele. Ele traz um conteúdo muito legal. Você não precisa... acabou de passar. É bem sim, um beija-flor. Ai, que lindo! Um beija-flor, que delícia. Você não precisa de ativar os genes, né? Aquela coisa, minha família toda tem genes do câncer. Minha família toda tem a depressão. Minha família toda tem escassez. Minha família toda, todo mundo engravida na adolescência. Você não precisa de repetir esse padrão, mas aí você precisa de curar ele. E aí é o BO, né? Porque a gente não quer olhar para isso, a gente não quer abraçar isso. Quando a gente vai para esse lugar, pelo menos eu era muito assim. Quando eu olhava para isso, me dava pânico. Eu falava, meu Deus do céu, como eu sou ruim, como eu sou má, como eu sou feia, como eu sou insuficiente. Do outro lado, se a gente está numa polaridade mais masculina, você vai falar assim, eu não mereço isso, isso é injusto, a vida não, eu não merecia passar por isso, eu fico com raiva, porque é duas polaridades. Ou eu me sinto menor, ou eu me sinto maior. Ou eu sinto que eu não dou conta, ou eu sinto que eu dou conta sozinha, que eu vou me virar, que eu me basto, que a vida é injusta, a vida foi injusta comigo. Então eu preciso me virar sozinha. É o mesmo padrão. E aí eu fui olhar para aquilo mais internamente, mais fortemente, diríamos assim. E aí eu comecei a perceber vários padrões de tristeza existenciais, tristezas profundas. Comecei a perceber alguns padrões de medo da vida, de medo de ser boa, de medo de dar certo. Tudo ali relacionado ao intestino, que é relacionado ao nosso primeiro chakra, nossa chakra base, o nosso chakra de conexão com a vida, com a terra, com os recursos da terra. Se você for pensar, a terra tem todos os recursos pra gente sobreviver, né? A terra tem, ela germina, ela nutre, ela acolhe ali a semente até que a semente possa brotar e ela dá todos os recursos necessários, junto com a água, junto com o sol, né? A força do fogo, do sol, junto com o ar, que dá a oxigenação e a vida, ela dá todos os recursos para qualquer coisa crescer, inclusive nós, seres humanos. Então, se você tiver com a conexão mais potente com a vida, o normal é você sentir esses recursos da vida o tempo todo. E meu intestino começou a funcionar. Então foi um padrão ali muito forte, de muito antigo, que está sendo trabalhado. É claro que eu mudei a alimentação, mas eu só consegui mudar a alimentação quando eu mudei internamente, quando eu consegui mudar a minha forma de pensar. Aí eu consegui mudar a alimentação, quando eu consegui ampliar o amor pela minha vida, pelo meu corpo, pela minha ação aqui. Então, quando eu consegui ampliar esse amor, foi que eu consegui mudar essa chavinha. Hoje, quando eu vou comer algo que não faz bem, né, alguma coisa assim, ontem teve festa da minha filha Mariana, e tinha muitas coxinhas, salgadinhos, todas aquelas questões de festa. Eu comi alguma coisa, mas eu já comi pensando, eu não quero me empanturrar disso, porque eu sei que isso vai fazer mal pro meu organismo, eu sei que isso vai fazer mal pra mim. Uns anos atrás, eu comeria compulsivamente e depois ficaria me passando mal e me sentindo mal por ter comido. O meu nível ali de ansiedade era maior do que o meu nível de amor. E tá tudo bem, cada um tá num estágio da vida, né? Eu tô transitando nisso. Mas eu queria trazer isso aqui pra vocês. Outro padrão que veio muito forte, que pra mim foi uma virada de chave. A questão do eu não tenho valor, né? Isso surgiu quando eu comecei a ser terapeuta, quando eu comecei a atender pessoas. Eu tenho muita habilidade energética, eu tenho muito conhecimento nessa área espiritual. Eu trabalho com a espiritualidade desde novinha, eu já nasci num ambiente espiritualista. Então, para mim, são naturais muitas sensações, comportamentos. Eu aprendi muitos exercícios de blindagem, muitos exercícios de percepção, de canalização, de percepção de campo.
vivenciais, por conta das coisas que eu fui vivendo, e também estudo muito isso. Então, assim, eu sou boa nisso, Só que eu sentia que isso não tinha valor. Isso para mim também, a minha criação. Isso foi criado num lugar, na minha mente, isso foi formatado que trabalhar com espiritualidade não é fazer dinheiro, são duas coisas diferentes. Uma coisa não pode estar ligada com a outra. E mesmo eu tendo feito vários cursos, mesmo eu tendo feito vários processos de autoconhecimento, mesmo eu tendo pagado caro por muitos retiros e muitas coisas que eu participo, não era possível eu viver, né, eu incorporar, integrar dentro dos meus atendimentos e do meu trabalho a minha percepção espiritual, minha percepção de campo, minha leitura de alma, às vezes até um processo mais intencional, cura energética. Não era possível colocar isso, porque isso não poderia ter valor financeiro. Então esse é um ponto. O outro ponto é eu, Lívia, pessoa, não tenho esse valor todo. Aí, de novo, né, a configuração da mente, como ela foi formatada ali, o lugar que eu fui posicionada na família, as questões de alma que vêm por trás, que estão conectadas com isso, esse lugar do eu não tenho valor. Isso começou a aparecer muito na dificuldade de cobrar, na dificuldade de receber, naquela coisa de você agendar e os clientes sumirem. Várias coisas que a constelação, ela trabalha muito isso. Aquele lugar de não sustentar, precisar sempre de alguém para poder se sentir valor, sentir que tem valor, né? Alguém que seja mais forte, alguém que seja mais importante, alguém que tenha mais seguidores, alguém que já receba mais para poder sustentar esse lugar. Eu tenho valor neste lugar, tá? Eu sou servidora pública, então assim, essa questão financeira, ela tem um chão, ela tem um conforto ali, né? Porque eu não estou nesse lugar da escassez, do lugar de eu preciso de atender alguém para ter dinheiro. Eu não estou nesse lugar, graças a Deus. Mas, porém, todavia, contudo, aquele lugar de viver só disso, entende? Impossível viver só disso se essa crença está forte de eu não tenho valor, se o meu propósito existencial, ele inclui a cura da alma, ele inclui propósito existencial, ele inclui identidade. Ontem eu recebi uma mensagem de uma amiga querida, eu postei aqui no Instagram, eu vou postar. Aliás, está lá o comentário dela, depois eu deixo para vocês. Aliás, quem quiser, quem tiver interesse, vai lá, foi o post que eu fiz ontem. E ela fala assim, Lívia, você auxilia a despertar o melhor das pessoas. E é exatamente isso, esse é o meu trabalho. É ajudar você a se conectar com o que é essência em você, com o seu corpo espiritual, com as suas experiências de vida, ressignificar e trazer elas para o campo de mais valor. E é justamente o meu trabalho interno também. Então, essa crença de eu não tenho valor, ou não tem valor trabalhar com a espiritualidade, ela ferrou com a minha vida. Ai, que palavra feia, né? Mas ela... não sei qual palavra usar aqui. Mas ela botou por água abaixo todos os meus planos ali de viver de propósito naquele momento. Eu entendi tudo, eu ressignifiquei tudo e graças a Deus fui para outro lugar. E aí fui trabalhar essas crenças. Tem dois perfis, né? Eu não tenho valor, que tem um perfil muito feminino, muito yin, muito pra dentro. E o outro perfil é, eu vou provar o meu valor. Eu sei que eu tenho valor e as pessoas não enxergam o meu valor. É um perfil que tá mais masculino. É a mesma coisa, a mesma energia, só que em lados opostos. Um mais no feminino, outro mais no masculino. Precisam do mesmo antídoto. Precisam de conexão com o amor, precisam de conexão espiritual, precisam de autoconhecimento de vida, autoconhecimento existencial, essas pessoas. É exatamente o que eu oferto, né? Autoconhecimento e autoconhecimento existencial com cura da alma, para que você sinta mais essa força do mais, da vida em você, do que é real. Porque como eu comecei aqui a live, todo sofrimento é ilusório, toda escassez é ilusória, todo padrão de doença é ilusório. Então não interessa, você está com questões financeiras, você está com questões relacionais, você está com questões existenciais, saiba que é ilusão. Porém, ela está se materializando na sua vida por alguma programação que tem no seu sistema, por algum padrão emocional que o seu coração está conectando. E aí, se eu vou para esse lugar de investigar a mim mesma, de me entender no mundo, de entender meu sentido existencial, de curar a minha alma, o que é minha alma? Meu mental e meu emocional. É reprogramar isso para que eu possa sentir mais essa potência de vida, essa potência de saúde, essa potência de amor. Gente, isso acontece na prática. E aí eu vou lidando com esses padrões que vão surgindo. Então, esse lugar do eu não tenho valor, eu tenho que provar o meu valor, eu sei que eu sou boa,
e ninguém acredita, ninguém vê. Ai, que raiva da vida, né? Pessoas assim, elas têm muita raiva reprimida. As que se anulam também, tá? Porque tristeza, no nível mais profundo, ela é uma raiva reprimida. Um dos padrões de tristeza é isso. Você vai reprimindo, e no final vira tristeza. Porque você não pode expressar raiva, porque é feio ter raiva, porque é errado ter raiva, né? E aí você vai reprimindo, vai virando tristeza também, vira até depressão, tá? Então, nesse lugar de não valor, veio muito aquela coisa assim, o que custa? O que custa me sacrificar, né? O que custa eu ir lá e dar uma aula gratuita para fulano? O que custa eu ir lá e fazer um atendimento de 2 dias para fulano, porque ele precisa e porque eu posso ajudar? O que custa eu ir lá e diminuir aquilo que eu faço, deixar outra pessoa crescer muito e diminuir aquilo que eu faço, porque porque o outro é mais importante. Tem que ser bom para mim, tem que ser bom para o outro, tem que ser bom para o todo, tá? É uma frase que eu aprendi com a Taz Carvalho, maravilhosa, minha mentora, uma das minhas mentoras existenciais. Eu tenho outras também, mas ela foi uma pessoa que marcou muito a minha vida, porque ela trouxe uma metodologia que fez todo sentido para mim, e foi essa metodologia que me conectou com a minha história de vida. Essa metodologia que me fez entender que unir espiritualidade e matéria, unir esses 2 polos, a Lívia mãe, a Lívia servidora pública, a Lívia física e a Lívia espiritual, a Lívia essência, a Lívia sábia, a Lívia meditativa, né? A Lívia que conecta, que traz mensagens. Unir essas 2 coisas era o meu caminho de mais amor. Era a minha expressão de amor no mundo. Então mudou totalmente a minha vida. E desde então eu tenho tido tantas curas, como eu já narrei aqui para vocês. Me conectar com a minha história, com a minha experiência, com o meu sentido existencial, com o meu propósito de alma. Nossa, isso mudou a minha história. Não é que você vai curar tudo da noite pro dia e vai ficar assim, não. Mas tudo começa a fazer sentido, as curas começam a acontecer, as pessoas certas começam a vir, porque você entra no fluxo da vida. A análise existencial, a imersão existencial, ela faz isso. Ela te coloca em fluxo com a vida. Depois tem os processos de cura da alma se intensificando mais e mais, reprogramando, e o movimento. Você se movimenta, o que acontece? Eu me movimento nessa direção do valor, do amor próprio, do valor próprio. Eu vou lá e faço uma ação, uma coisa simples. Eu vou lá, uma ferramenta que eu tenho, uma ferramenta chamada Mapa de Nascimento. Então eu oferto aquela ferramenta, que já é um parto para muita gente, e foi para mim também ofertar a ferramenta, já é um primeiro parto. Porque será que eu estou suficiente? Será que eu estou boa? Será que vão gostar? Será que vão descobrir coisas minhas? E aí vai. E ofertar aquela ferramenta e botar um valor financeiro ali, que é uma troca de valor. Eu estou dando algo, e para eu me equilibrar, para eu não me entender maior do que o outro, a troca financeira, ela me coloca em equilíbrio, né? Se existem outras trocas, se você está muito em parceria com uma pessoa, por exemplo, acontece comigo, eu estou muito em parceria com outra pessoa, eu dou coisas para ela, ela dá coisas para mim, essa troca é equilibrada, aí nem sempre precisa do valor financeiro. Mas quando você vai para o mundo, para você não ficar maior do que o outro que você está atendendo, você precisa de ter a troca financeira, é o que dá esse equilíbrio de valor. E aí eu aprendo a cobrar ali, eu boto um valor financeiro. Só que dentro de mim tem essas coisas, essas crenças de não valor, essas crenças de dependência emocional, essas crenças esses padrões. Eles vão aparecer na hora que você colocar valor. Eles vão aparecer. Aí eles vão borbulhar dentro de você e você vai ficar louca. Porque mexe com a gente. Então o movimento, ele vai emergir, o movimento no sentido existencial, ele vai emergir esses padrões que estão ali impedindo as curas necessárias. E aí a gente vai precisar de enfrentar, a gente vai precisar de olhar, a gente vai precisar de ressignificar aquilo. 2 padrões que eu trouxe aqui, a questão do intestino, que veio com vários padrões, e a questão do eu não tenho valor, né? Eu não tenho valor. São padrões que fortes ali da minha programação, e as pessoas que eu atendo eu vejo muito isso. Ou eu tenho valor e as pessoas não enxergam, ou eu não tenho valor, que leva você à anulação, ou leva você à ação desordenada, a estafa, aquele lugar de eu estou fazendo e ninguém reconhece. A mesma coisa, polaridades diferentes, uma mais masculina e uma mais feminina. Esse lugar do eu não sou o suficiente, eu não basto, então, ou esse lugar do eu me basto, eu faço sozinha, eu não preciso de ninguém. Aí eu vou também para o desequilíbrio da humildade, porque a vida é maior, então eu sou o suficiente, eu tenho braços e pernas aqui, eu tenho um sentido existencial, mas eu trabalho em parceria com a vida, então eu preciso me render à vida. Não vi exercício maior e melhor
para curar isso do que 2 ações. Compaixão. Você ampliar o seu nível de amor e de compaixão. A compaixão, ela é o amor em movimento. Então, como é que eu amplio o meu nível de amor? Práticas de ampliação, de você entrar para dentro, de você conectar com esse amor dentro. O amor, ele tá dentro, porque o amor, ele é feminino. Então, essa autoimagem, ela tá dentro, esses padrões, eles estão dentro, essas percepções, elas estão dentro, elas não estão fora. Fora eu manifesto isso através das minhas ações e dos meus resultados, mas elas estão dentro. Então, esse caminho de olhar para dentro, as terapias que me fazem olhar para dentro, o autoconhecimento que faz eu refletir sobre dentro, sobre qual é a minha programação aqui. Eles são ferramentas para poder te ajudar, para poder curar esse feminino, poder ajustar dentro, para você sentir o amor da vida por você. O normal é o amor, esse é o normal, esse é o nosso recheio, é a nossa essência, é a energia da qual a gente é constituída. Só que dentro, né? Onde é que a gente gesta? A gente gesta dentro. O bebê, ele nasce dentro da gente, ele passa ali 9 meses gestando para poder sair para fora. As ideias, elas nascem dentro, elas são gestadas dentro de nós para poder sair para fora. A nossa vida também é gestada dentro. Os nossos relacionamentos, a nossa relação com a gente mesma, a nossa relação com a vida, é dentro que é gestada, é dentro que está a moldura de tudo. E aí, se eu não trabalho nessa moldura, se eu não aprendo a entrar para dentro e trabalhar essa moldura, ressignificar ela, eu não consigo ter resultados fora melhor. Então, eu não vi resultado melhor do que autoconhecimento, do que ampliar níveis, aprofundar mais em níveis de percepção do amor. E para isso, as práticas de meditação, nossa, elas são muito curativas. Eu ouvi uma frase que eu fiquei até assim meio... E eu ouvi de mais de uma pessoa. Isso não cura só com meditação? Você acha que meditação cura trauma? Você acha que meditação cura isso? Eu falei assim, gente, eu me curo com meditação diariamente. Para mim, meditar é abraçar a Mãe Divina, é sentir o colo do amor divino. Eu acordo de manhã, eu já penso naquele lugar, eu acordo mais cedo para poder fazer isso, porque é o lugar onde eu percebo o amor. Antes desse amor tem as camadas de sombra, então tem as camadas de culpa, as camadas de medo, as camadas de ansiedade, as camadas de depressão, elas estão antes dessa percepção de amor que ela está mais no centro, elas estão mais dentro. Por isso que quando eu vou entrando mais, eu vou praticando mais, eu vou me nutrindo mais desse lugar, mais eu vou acessando, mais eu vou percebendo esse amor que eu já sou. E só aí eu consigo manifestar fora. Fora disso, é um fazer sem resultado ou com resultados transitórios que vão e que vêm, picos de ida e de vinda, muita dor interna, muita ansiedade, escassez, aquele lugar de eu preciso fazer, né? Então, não vi resultado melhor, assim. E o serviço, você ofertar. A oferta, ela tá no coração. Quando você conecta com o seu coração, quando o seu coração tá alinhado, um coração puro, um coração amoroso. Às vezes você pega pessoas que estão lá no meio do mato, que estão lá naquela cidadezinha lá do interior, né? Estão lá na praia, e elas têm tudo. Elas talvez não tenham tudo no padrão da sua mente, mas elas são pessoas felizes, elas são pessoas saudáveis, elas vivem muitas vezes mais de 100 anos e elas vivem um fluxo com a vida muito grande. Elas estão com o coração mais aberto, coração mais puro. É aquele lugar de... Eu ouvi uma frase que eu achei muito interessante. Tudo que você for ouvir, você ouve com olhar de inocência. Primeiro, uma escuta inocente, sabe? Uma escuta de aprendizado. A gente escuta muito de um lugar de entender o que o outro está falando para eu já rebater o outro. Então, uma escuta amorosa, uma escuta inocente, uma escuta desse lugar de eterno aprendiz, de a vida maior. E aquele outro que está falando ali para mim, ele está trazendo um recado da vida. Ou ele está esperando um recado da vida através de mim, sabe? Então, esse lugar de eu abrir meu coração para essa pureza e ver pureza no outro, e ver bondade no outro, e reconhecer o que eu tenho de bom. Esse reconhecimento do valor, ele é muito conectado com essa cura da alma, ele é muito conectado com esse lugar de curando esses padrões. Mas quando eu entendi, olha, eu fui para o autoconhecimento existencial e eu entendi que eu era uma curadora de almas. Eu entendi isso, até esse termo, uma amiga falou assim, Lívia, esse termo curadora não é boa. Mas é o termo que me vem, eu sou uma curadora de almas, porque quando a gente cura esse aspecto mental e emocional, a gente consegue conectar com esse corpo espiritual naturalmente, porque ele é a verdade, ele é o natural na nossa vida, né? Aí você pega, tem pessoas
quando eu entendi que a minha luz, ela estava nessa sabedoria espiritual. Aí eu me abri espaço para isso. E eu fui trazendo curas desse lugar de isso não tem valor, eu não tenho valor, eu não sou boa. A minha mãe me falou isso essa semana. Cheguei lá, minha mãe falou assim para mim. Mas você tá achando que amor é assim? Você tá achando que você tá no nível de Jesus? Você tá no nível de Maria? Você tá achando isso? Mas eu dei risada, eu falei, mãe, é exatamente por esse tipo de crença que eu me anulei durante muito tempo. Muito tempo. Sim, a gente não está no nível de consciência do Mestre Jesus, de Mãe Maria. Acho que ninguém aqui tá, das pessoas que eu converso. Mas o DNA divino de Mãe Maria, do Mestre Jesus, ele está nas nossas células. As nossas células, ela tem uma partezinha de matéria programada e ela tem uma parte de vazio muito grande dentro dos nossos átomos. Isso já está sendo comprovado pela ciência. Já tem muitos estudos falando sobre isso. Theta Healing estuda muito isso. Então tem um espaço de vazio muito grande dentro de nós que, na verdade, é essa luz do todo, é essa força de consciência que a gente conecta através da nossa respiração. Então, quando eu paro de respirar, eu desconecto desse corpo maior de consciência, desse corpo maior de luz. Só que no meu dia a dia, ele é que dá vida para esse corpo. Esse corpo aqui é só um avatar, ele é um boneco. Ele que dá vida para esse corpo. Só que existe uma mente no meio, existe um corpo emocional e um corpo mental que estão cheios de dores, que estão cheios de programações, que estão cheios de formatos. E aí o que acontece? A gente não consegue perceber essa luz de Mãe Maria, do Mestre Jesus. Quem mais que você gosta aí, né? Quais são os seres que você acredita? Eu gosto muito de Isis, né? Eu tenho tido muito contato com Isis, com essa força das águias. E eu fiz uma meditação, inclusive ela está disponível no meu YouTube, que é eu senti ela chegando no meu corpo, ela ia descendo assim, aquele corpo espiritual enorme, era tanta luz dourada, e ela ia descendo dentro do meu corpo e ativando as minhas células. Era como se eu estivesse me tornando um sol de luz dourada e as asas foram se abrindo. Foi muito forte essa experiência. E depois que eu tive essa experiência, eu fui reproduzindo elas, fui trazendo elas em forma de meditação, trazendo para as outras pessoas um pouco dessa percepção. Mas a verdade é essa força, ela está dentro de nós. E ela é feminina, a gente só percebe ela quando a gente alinha o coração com isso. Entende? Não tem como, não tem outro caminho. O caminho é feminino, é para dentro. Por isso o resgate do feminino é tão importante. Eu preciso reprogramar dentro para eu conseguir sair para fora de forma alinhada. Porque senão eu não saio. E aí é um movimento. Então eu vou ficar só me reprogramando, só curando, só aqui, só curando os padrões, só curando a cura. Preciso de reprogramar isso, preciso de curar isso, preciso de fazer... Não é assim. É a cura que aparece hoje. Porque a gente é muito complexo e não é só sobre nós. A minha cura, ela tem a ver com a cura da minha mãe, com a cura da minha irmã, com a cura das minhas filhas, com a cura do meu marido, com a cura dos clientes que aparecem. Tá tudo interligado, a vida é interligada. A gente é que acredita que a gente é separado. Então tá tudo certo e eu não vou conseguir controlar isso. Então o que eu preciso fazer? A ação de hoje é a cura de hoje. E aí eu vou movimentando ação, reflexão, ação, reflexão, ação, reflexão. O dubi-dubi-du do Amit Goswami, né? Ser, fazer, ser, fazer, ser, fazer. Então eu vou indo para dentro e indo para fora, indo para dentro e indo para fora, indo para dentro e indo para fora. Fazendo a ação necessária hoje e a cura hoje, mas sempre referenciada na luz que eu sou, na minha potência. A imersão existencial, ela te ajuda a entender qual é o sentido, né? Uma amiga querida que está aqui, a Val, ela é um ENEA tipo 2, no Enneagrama. Val, perdão, eu sei que você me permite, né, falar um pouquinho, não vou falar nada que te comprometa, né, porque... Val, ela confia muito e a gente tem uma troca muito bonita, mas ela tem a luz dela é o amor incondicional, e várias situações na vida dela levaram ela a aprender a amar, mesmo ela sem ter recebido amor, sem ter recebido aquele amor que ela esperava. Claro que isso fica, né? Fica uma fome de amor dentro, uma sede de amor dentro. Uma parte de nós fica aquela sede de amor, aquela vontade que fosse diferente, que tivesse tido mais. Por outro lado, quando eu entendo que a minha luz é amar incondicionalmente, é amar independente do que o outro tenha feito, e eu vou abrindo meu coração para essa sensibilidade, para esse acolhimento, para esse perdão, milagres vão acontecendo. A minha luz, meu ENEA tipo é o ENEA tipo 7, onde a gente define muito a nossa luz, ele ajuda a gente, é um padrão, né, uma ferramenta milenar que ajuda a gente a entender
aonde está a minha luz espiritual? A minha é o 7, então a minha é uma força de conexão, é uma força de união de espírito e matéria, o corpo e a essência, o corpo, o emocional, o mental e o espiritual. Eu auxilio de verdade as pessoas a integrarem essas partes e a viverem aqui, a realizarem o seu melhor. E quando eu entendo que a minha luz é isso, eu vou trabalhando essas programações que estão fora. Então, é sobre isso, gente, é sobre isso, assim. E me veio muito essa frase hoje de manhã, quero deixar esse recado aqui. As programações que estão no nosso sistema, elas são tão naturais que a gente nem percebe, a gente reproduz elas. Eu ouvi uma frase ontem também que eu achei muito interessante. Uma pessoa muito querida da minha família falou assim pra mim, eu não ia conseguir passar um mês na Índia e deixar as minhas filhas, eu vou passar um mês na Índia no final do ano. Ainda é uma coisa que tá reverberando muito dentro de mim, eu ainda tô ainda me adaptando com esse lugar, não por conta da questão financeira, não por conta de questão nenhuma, de medo de ir pra Índia, nada disso. O único ponto que tá pegando pra mim é realmente deixar as meninas 30 dias. Eu tenho uma filha de 8 anos e uma filha de 10 anos. O único ponto que tá pegando. Elas têm um pai maravilhoso, elas têm vó, elas têm tias, mas eu sou a mãe, né? E isso tá pegando um pouco, ainda tô trabalhando isso. Aí quando ela falou isso pra mim, eu pensei várias coisas, de falar assim, cara, eu não faria do jeito que ela faz, assim, várias coisas que ela faz eu não faria, eu acho errado. E aí eu fiquei pensando nessa questão da programação, né? A gente aprende, não que a mãe não seja necessária, a mãe é necessária e é muito importante que a criança tenha a mãe perto, principalmente ali nos primeiros 3 anos e no primeiro setênio de vida, principalmente, né? É uma bênção ter uma mãe nesse período, ter uma mãe que cuide de você. Ou ter alguém que represente esse feminino aí que cuide de você. Mas, por outro lado, é isso. E se eu morrer do dia pra noite? Né? Elas vão ficar desamparadas? Elas vão ficar sem recurso nenhum? A gente foca muito em uma pessoa, a gente foca muito em uma solução. Então, se eu perder esse emprego, a minha vida acaba. Se eu perder esse casamento, a minha vida acaba. Né? Se eu perder esse apartamento, a minha vida acaba. A gente tem muito isso, muito isso. Eu tenho certeza que, claro que as minhas filhas vão sentir minha falta e principalmente eu vou sentir muito falta delas também. Mas eu preciso garantir que elas vão estar amparadas, que elas vão estar com o pai, que é um pai maravilhoso, que é um pai presente, que é um pai cuidadoso. Vai estar numa situação harmônica, elas vão estar, né, com a avó, elas vão estar com as outras tias. Então elas vão estar nutridas de amor. Eu vou estar o tempo todo em contato com elas através do celular. Então assim, é uma ilusão. Aí eu deixo de fazer, né? Eu deixo de fazer. Aí passa um tempo, elas falam assim pra mim, mãe, eu vou pra casa de fulano, eu vou pra festa de ciclano, mãe, eu vou passar um mês ali vou pegar uma mochila e vou passar um mês viajando lá em Machu Picchu, Aí eu vou falar assim, o quê? Eu me sacrifiquei por você, eu deixei de ir pra aquela viagem lá na Índia que eu ia fazer pra ficar com você, e você me abandonou, e você tá me trocando. Ou chega lá na viagem de final de ano, que vai para as férias para casa da avó, elas se juntam lá com os primos e com as outras tias, e aí você fala assim, o quê? Eu deixei de fazer isso para poder ficar aqui com você, e você agora prefere a sua tia, prefere os seus primos? Como assim? Entende, gente? Entende? Então é um sacrifício que você vai fazer, entre aspas, que não é verdadeiro, que na verdade tá imbuído de uma troca de amor e aí gera uma dependência emocional. Tem muita gente falando sobre dependência emocional, ali a gente gera uma dependência emocional. Então é sempre um equilíbrio, isso a gente só consegue sentir dentro de você. Quando é necessário realmente eu estar de fato, um bebezinho de um mês ali, eu preciso estar ali de fato. Eu não posso viajar um mês para a Índia deixando um bebezinho de um mês aqui, né, com a família, não dá. Mas dentro de você precisa sentir, é o momento de fazer isso ou não. E tem acontecido muitas sincronicidades para essa viagem dar certo, é impressionante, porque eu não tinha o valor financeiro necessário, eu não tinha possibilidade, isso veio numa imersão, uma ponte ao futuro, um exercício que a gente faz, e aí me veio assim, eu vou para a Índia, e me veio eu indo para aquele lugar. E na época, isso tem 1 ano e meio atrás, eu pensei assim, como assim eu vou para a Índia? Não tem nem condição, não tem nem para onde ir para a Índia. De repente apareceu o grupo, apareceu as pessoas, essa pessoa que eu vou, que é da cura do feminino, ela já foi à Índia mais de 10 vezes, então ela já tem todo o roteiro, a gente vai para o ashram da Ama do Abraço, que tem muita conexão com a Kali. Kali é o nome da minha irmã, olha para você ver que nível de sincronicidade. E Kali é uma figura que tem vindo muito para mim ultimamente, inclusive tem muito a ver com a cura do meu intestino.
Então, assim, tem uma série de sincronicidades acontecendo. E aí, eu preciso de sentir dentro e observar fora se é este o momento ou não. Para depois eu não ficar cobrando o outro por algo que eu não fiz, por uma decisão que era minha. A mesma coisa, essa coisa do o que que custa? O que que custa eu ir lá e me sacrificar pelo outro? Eu vou lá e me sacrifico pelo outro. Só que aí internamente eu acho que o outro me deve. E aí de forma velada eu cobro daquele outro aquilo que aquele outro me deve. Falei isso para uma amiga querida, ultimamente, né? Recentemente falei isso, porque eu vou para esse lugar do que custa, o que custa eu fazer por ele, o que custa eu me doar aqui, e aí depois eu quero que tenha a mesma reciprocidade. Aí se não tem, eu vou ficando com raiva. Então custa sim, isso é resultado de uma dependência emocional, tá? Então eu preciso de ir observando esses lugares. A meditação me ajuda muito, as ferramentas que eu trago aqui, o Ho'oponopono, o EFT, o Theta Healing, elas ajudam muito nessa cura da alma. E esse lugar de aprofundar no amor. Então são 3 soluções que eu gosto muito, que é o autoconhecimento existencial, a reprogramação mental e emocional, que eu chamo de cura da alma, e as práticas de conexão. Esse mês elas estão abertas, elas estão gratuitas, então você pode assistir. Já tem uma aqui que é resultado do último encontro da Ponte, foi um encontro sobre poder pessoal. A Ponte é um produto que eu faço presencial, são 7 encontros, a gente fez o 3º, vai para o 4º agora, dia 13 de julho. Se você tem vontade no seu coração de estar próximo dessas mulheres, de abrir seu coração para o amor, o tema é a abertura do coração, o tema do próximo encontro, ele tá lindo, ele tá divino. Tô contando com seres muito especiais que vêm junto para cá participar. Então a Ponte, ela é outro produto e esse último encontro sobre poder pessoal, ele foi muito forte. E aí eu deixei uma meditação que é um pouco da energia que a gente viveu lá. Tá aqui no Instagram e tá no YouTube também. Tá bom? Então aproveitem, são bênçãos que a gente recebe. Tudo que eu tô falando aqui são coisas que eu tô vivenciando. Eu não consigo falar de algo que eu não tô vivendo. E são insights que vêm. Eu recebo muitos insights, eu recebo muita coisa em forma de texto, porque eu faço muito movimento de ir para dentro. Eu faço muito movimento de ir cavando, e entrando, e abrindo espaço para esse amor. E a minha oração todos os dias é: Mãe Divina, Pai Divino, seres de luz que me acompanham, me ensinem a perceber o amor que eu sou. Me ensinem a perceber o amor da vida por mim, o amor de vocês que está no meu corpo, meu DNA divino. E aí expressar isso no mundo em forma de ações, em forma de serviço, em forma de compaixão pelo outro, através da minha fala, através da minha voz, através das minhas ações diárias, através do meu movimento profissional, através das minhas relações. Me ensina a ser mais amor, a sentir e expressar mais amor. Só consigo expressar mais amor se eu sinto mais amor. Não tem outro caminho. Então, caminho, sentir dentro para poder manifestar isso fora. Se você está tentando ainda fazer só fora, com os cursos que você aprendeu, com as coisas que você viu, reproduzindo palavras, né, aquelas meditações de afirmação, eu acho linda, maravilhosa, eu adoro. Mas você precisa de fechar os olhos e sentir. E deixando o seu corpo dentro e expandindo, aumentando esse poder feminino de reprogramar, ressignificar dentro, para você acessar seu núcleo de amor. E aí sim você ir para fora, né? Isso acontece, como eu falei, no movimento cíclico aqui. Bom, deixa eu responder aqui a amada Léo, não sei se está aí ainda. Estou amando suas reflexões, me identificando com tudo. Onde estudo mais sobre Isis? Então, Léo, eu não estudei muito sobre Isis. Eu sempre tive um negócio muito forte com o Egito. Desde criança eu vejo cenas de pirâmide, dentro da pirâmide, vejo cenas de iniciações, vejo cenas de momentos, vejo asas, desde criança. E ultimamente tem ficado mais forte, tem vindo muito essa frequência da deusa Isis. Só que eu nunca gostei muito de estudar as histórias dos egípcios. Aquilo me causava um certo pânico. E algumas memórias que foi vindo em meditação, em sessões de Theta Healing, eu fui acessando momentos que foram doloridos, né? Não quero trazer muito eles aqui, mas foram momentos que eu me senti completamente ali vulnerável e traída, atacada, sabe? Então eu acho que isso tinha a ver muito com a história egípcia e tinha muito a ver também com o meu corpo de luz, porque eu só estava ali
quando eu tô na dor ainda não consigo olhar para ela, não consigo aprofundar. Então não estudei profundamente a história de Ísis, mas a gente tem muitas pessoas que trazem, né, essas reflexões sobre o Egito, aí teria que pesquisar. A Gabi, da Cura do Feminino, ela tá trazendo um pouquinho sobre essa história do Egito e ela tá com um evento, ela programou uma viagem pro ano que vem que ela vai pro Egito, vai pro Templo de Ísis, vai pros principais locais sagrados. Inclusive, se você se interessar, entre no perfil dela, ela fez um post sobre o Egito e ela vai continuar fazendo ali sobre durante a semana. Estudei um pouco, aliás, estudei bastante sobre a Flor da Vida, o conteúdo do Drúnvalo Melquisedeque, ele fala muito desse lugar, do padrão da Flor da Vida e como isso foi gerando a nossa vida, e tem muito a ver com as histórias, tem muito a ver com a história dos egípcios, tá? Então, vale a pena ver o conteúdo do Drúnvalo. Tem o Rodrigo Romo, que traz muito também história estelar, e ele traz essas figuras, essas imagens, né? O pessoal da Rainbow traz muito também eles têm um curso chamado Reiki Estelar, que eles trazem muito essa consciência dessas outras raças. Os egípcios, eles são identificados como uma raça aviária. Eles realmente são águias, né? Eles são não só águias, tem outros formatos também, tá? Mas esse é outro assunto que eu não queria entrar aqui, e é para quem gosta, para quem quer se aprofundar nisso. Mas tem essas fontes aí que eu gosto bastante. Drúnvalo Melquisedeque, o pessoal da Cura, a Gabi, da Cura do Feminino, o pessoal da Rainbow, principalmente esse curso de Reiki Estelar, tá bom? E é isso. Gente, muito obrigada. Numa meditação também me conectei muito com ela. É muito comum pessoas que têm força espiritual, né? A Ísis traz essa conexão espiritual muito forte, ela é uma águia, e ela traz essa conexão de espírito e matéria. Então ela traz a conexão de todas as nossas partes. Isso é muito interessante. Então, se você está nessa busca espiritual e nessa busca de alinhamento interno, tem muito a ver com essa energia de Ísis, com essa energia de conexão. Também é uma força materna, ela traz essa força do materno, do divino feminino, né? Ela é uma mulher e mãe. Então ela traz esse aspecto da mãe, do unir os filhos, do unir as partes. Ela cola todas as partes de Osíris, né? E transforma e renasce, ele renasce num novo corpo. Então essa integração das partes de luz e sombra, essa integração de espírito e matéria, esse aspecto feminino, essa espiritualidade feminina, ela representa muito isso, tá bom? Então se você está sentindo isso, tem a ver. Meus amores, um excelente dia para vocês, foi uma delícia estar aqui, eu amo fazer lives, essa foi uma live espontânea, tô aqui ó, embaixo aqui, vim trazer minha cachorra, que eu nem sei onde é que ela tá mais, e aí resolvi gravar um pouquinho para vocês. Elô, minha amada, gratidão, viu? Vi que você entrou aí, Léo, Thelma, beijo para vocês, passem essa live para quem vocês acharem que é importante e pensem sobre isso, pesquisem, adentrem, aprofundem nos padrões que estão criando a nossa realidade. Porque o que a gente acha que é natural não é. Pode ser comum, pode já estar instalado no seu sistema, mas não é o seu natural. O seu natural é sempre fluir nas relações, fluir na vida, fluir no financeiro, fluir no profissional. Isso é verdadeiro. O resto é tudo ilusão e a gente vai trabalhando essas ilusões à medida que elas vão aparecendo e que elas vão nos incomodando. Porque eu não tenho como trabalhar tudo ao mesmo tempo. E sempre em parceria com a vida, entendendo que não é só sobre mim. É sobre mim, é sobre o outro, é sobre o todo. Então, eu sou só uma pecinha dentro dessa engrenagem toda. Então, eu preciso de me render a esse movimento maior, que é o movimento da vida. É isso. Quem tiver interesse em algo, em saber um pouco mais, se aprofundar, estou sempre disponível para ouvir cada um, para atender e para inspirar, para trazer doses de conhecimento, doses de sabedoria aí para o nosso dia a dia. Beijo para vocês, excelente dia. Beijinho.